paz, eu sou a Carol do Café com Clássicos. Depois de um pequeno período de tempo, bem curto mesmo, temos mais um vídeo novos na estante. Mas isso é justificável, veja bem. Meu noivo e eu vamos nos casar próximo ano e nós estamos nos organizando também para poder montar a nossa biblioteca, já que assim que estivermos bem próximo de casar e já casados, nossas prioridades serão outras, que provavelmente vai demandar muito mais. Então, nós nos organizamos e adquirimos algumas coisas. Algumas dessas coisas já era esperado que chegasse, que é o box do mês do Clube de Literatura Clássica e da minha Biblioteca Católica. Esses eram esperados. E nos organizando, conseguimos fazer mais algumas aquisições. Vou tomar um cafezinho. Vamos começar com um que eu já mostrei, só que sem explorar alguns detalhes, no último vídeo, tá? Da TEC. Se você não viu, vou deixar na descrição para que você confira. Que é o box de Os Miseráveis, que sai pelo Clube de Literatura Clássica. Ele já era muito esperado. Algumas pessoas especulavam até que seria o clássico do mês de maio, que é o mês em que o clube nasceu. Então, todo mês de maio é uma pedrada da literatura. Esse ano foi o Conde de Monte Cristo, ano passado foi Moby Dick, ano retrasado foi os Irmãos Karamazov, e é assim. Só que, diferente do que o pessoal pensou, não foi exatamente o box do mês. Foi o box exclusivo para assinantes. E como meu noivo e eu assinamos o plano semestral, conseguimos ter acesso. Achei a edição digna, realmente, para ser chamada de edição de luxo. A capa é em tecido, de uma qualidade enorme. Por isso, nós achamos que vale muito mais a pena adquirir o do clube, comparada às demais edições que temos no mercado, que são boas, veja bem. Tem um box da Penguin, para quem gosta de destrinchar o livro, como eu recomendo essa. Apesar de eu amar grifar cada coisinha, esse aqui vai ser para uma leitura mais, eu vou dizer superficial, porque eu não encontrei a palavra mais adequada. Não vai ser exatamente uma edição para fins de estudo, uma leitura mais aprofundada, certo? Recomendo a da Penguin porque você consegue realmente explorar mais. Por ser uma edição de luxo, enfim, vamos usá-la nesse intuito. Uma leitura para conhecer a obra, pelo menos a camada um pouco mais acima, um pouco mais superficial mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o primeiro tomo, que tem as partes 1, 2 e 3. As ilustrações são assim. E vocês já devem ter percebido que ambos os tomos e a caixa, compõem a bandeira da França. Então, isso também foi um diferencial comparado a alguns outros que estão presentes no mercado. Uma edição maravilhosa. Tem algumas ilustrações aqui, todas nessa mesma padronagem. Aqui não é diferente. Se você quiser conferir, já está, se não me engano, ainda está na loja dos assinantes. Se você pretende assinar o clube, eu recomendo que você adquira. Eu acho que vale muito mais a pena. Tem um box também em capa dura da Nova Fronteira, que, se não me engano, também sai pelo mesmo valor. Não passa muito longe, não. De Victor Hugo, eu já li Os Trabalhadores do Mar. Este ano ainda estou devendo ler O Corcunda de Notre Dame. Então, quem sabe, no próximo ano. Não posso nem garantir nada, é muita meta de leitura. Já que eu vou deixar aqui, Jesus. Vou deixar aqui no cantinho. Vamos lá. O próximo também é um box, que é Ilíada e Odisseia, da Penguin Companhia. Essa aqui é a edição que vejo que mais recomendam para quem nunca teve contato com os poemas épicos. E eu estava dando uma garimpada na Amazon, que acho que é o hobby de quase todo leitor, dar uma garimpada na Amazon, e ele estava saindo por 80 e alguma coisa, o box é 140 e alguma coisa, 149 por aí. E enquanto a gente estava dando uma olhada, ele baixou de preço drasticamente, então a gente aproveitou logo, a gente comprou por 60 e alguma coisa. Se você gosta de comprar pela Amazon, eu recomendo que você baixe o aplicativo da Amazon para que você tenha nas compras feitas pelo aplicativo R$20 de desconto. Então, vou deixar todos os livros aqui que eu citar com o link aqui da Amazon, tá? Por mais que, como eu falei, esse aqui é do CLC, do clube,
Mas tem outros boxes lá e eu vou deixar todos linkados aqui. E você adquirindo por esses links, você ajuda o meu canal, certo? Vamos ver se está também com esse valor promocional. Vale a pena garimpar, pessoal. No momento em que a gente estava olhando, pegamos o valor promocional desse box. Eu estou querendo ler antes esses dois aqui, Ilíada e Odisseia, antes de encarar Eneida, antes de encarar a Divina Comédia. Eu quero realmente ler nessa ordem. Ilíada, Odisseia, Eneida, Divina Comédia. Vamos ver qual é o projeto que eu vou precisar fazer para conseguir ler nesta ordem. E de uma forma que eu compreenda tudo. Mais 2 livrinhos aí para a biblioteca. Vou mostrar aqui um baita achado, falando em Amazon, né? Então, o que acontece? Eu estava assistindo alguns vídeos da senhora Tatiana Feltrin, alguns vídeos mais antigos. E encontrei um vídeo que eu já tinha assistido, né? Mas rever não quer demais. De um livro chamado Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas. Este aqui. Fora de catálogo, não por acaso, porque afinal de contas esse aqui é uma autobiografia de um escritor cubano que sofreu nas mãos do regime castrista. Castrista? Fidel Castro. Castrista é o nome desse regime, né, dito por eles. E ele cometeu suicídio. E tem aqui uma carta de despedida no final desse livro, que ele responsabiliza unicamente Fidel Castro por isso. E eu estava procurando na estante virtual. Se você procurar agora, você vai encontrar pouquíssimas edições. Essa aqui é a edição mais recente que temos, é a edição de 2009, veja bem. E você vai encontrar na estante virtual por 150, 200 reais. Você não encontra mais edição disso aqui. Então, eu fui até o Instagram do Edu Zanella. Ele faz uma baita garimpo de tudo quanto é livro fora de catálogo nos sebos. E perguntei se ele sabia onde encontrar, quais sebos, e ele conseguiu encontrar na Amazon. 3 únicas edições novas, veio toda embaladinho. Edição de 2009, toda embaladinha. Vendida pela editora Record, pelo grupo Record, né? E por que será, né? Já expliquei o porquê. Um escritor homossexual de Cuba que padeceu nas mãos do regime de Fidel Castro. Eu vou deixar aqui 2 resenhas sobre esse livro, a da Tati Feltrin e da Gabi Junks, certo? Aproveitem, se vocês não tiverem, né, o primeiro contato com esse livro, se vocês não conseguirem encontrar em sebos, sempre fiquem olhando na Amazon. Recomendo. Porque foi um baita de um achado, só tinham 3 edições, novinhas, tá? Esse aqui não tá usado não, novinho. De 2009, novinho. Não posso garantir que lerei esse ano, eu preciso realmente organizar as minhas leituras deste ano. Já tenho muito livro furando a fila, mas não vai demorar, gente. Quem sabe próximo ano, né? Quem sabe seja uma das metas do próximo ano. Vamos então aqui ao box da MBC, minha Biblioteca Católica. O livro do mês foi o Catecismo do Padre Pio. E é sempre uma obra de arte, da obra de arte, né? Vamos ver o que diz aqui. Muitos conhecem a vida, os milagres e os sofrimentos de Padre Pio. Poucos, porém, tiveram acesso direto às suas palavras, à doutrina viva que transmitia com simplicidade, autoridade e amor paternal. Este livro é um verdadeiro catecismo espiritual, uma coletânea fiel de ensinamentos extraídos de suas cartas, conselhos e respostas às almas que o procuravam. Com linguagem clara e profunda, ele nos conduz pelas grandes verdades da fé, ajudando-nos a amar mais a Deus, confiar na Virgem Maria e combater o pecado com coragem. É um companheiro precioso para os que desejam seguir o caminho da santidade, uma luz serena para os dias de dúvida, e uma voz amiga firme e misericordiosa que nos ensina a viver como filhos de Deus. Mais um tesouro para compor a nossa Biblioteca Católica. Olha essa coisa mais linda. Uma coisa bem interessante, olha só, é que a MBC, depois de um tempo, depois de algumas edições lançadas, eles começaram a fazer algo muitíssimo interessante, que é explicar aqui, ó, a simbologia da capa. É maravilhoso, eu acho que daria para fazer um vídeo só nisso, tá? Não vou falar para não me estender muito, mas eles têm isso aqui. Então, essa aqui é a edição de luxo, o livro principal, o guia de leitura, chamado Later Christus, a foto de São Padre Pio e o marca-página que eu já devo ter guardado, certo? O próximo é o box, né, do mês
do Clube de Literatura Clássica. Foi o mais um russo, né? Mais um russo. Eles já publicaram esse ano, em janeiro, um clássico do Dostoiévski, que foi O Idiota. E agora eles publicaram Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Essa aqui é a capa. Uma premissa bem interessante, porque no século XIX ainda se tinham servos, né, nas propriedades, e eles eram chamados de almas. É bem interessante a premissa desse livro, é como uma pessoa está tentando comprar servos mortos, almas mortas. É mais ou menos isso. Aqui tem um pouquinho de humor, uma sátira que o Gogol faz. Então, se você quiser pegar literatura russa, talvez eu recomende por aqui, porque geralmente o pessoal acha que literatura russa é meio difícil, muito filosófico. Pelo que vi, tem uma sátira aqui. Tem um leve humor, sabe? Então, tá aqui Almas Mortas. Todos esses livros, como eu falei, repetindo, reiterando, eu vou deixar o link da Amazon para as edições disponíveis na Amazon, certo? O livreto foi esse, eu não sei se é conto ou se é peça, deixa eu dar uma olhada aqui na estrutura. Peça, chamado O Inspetor Geral, um bocado de galinha aqui na capa, com um galo no meio. Enfim, vou ver, assim, lendo o livro, a gente vai entendendo as simbologias da capa também. Como sempre, marca a página, o retrato do autor, que sinto muito, eu não consigo enxergar essa foto do escritor e não enxergar a tiririca, é só colocar um chapéuzinho. E uma coisa bem bacana também que eles adicionaram recentemente, pelo que vi, que é um planner de leitura mensal. Esse aqui tem um cronograma para que consiga ler o livro na íntegra em 30 dias. Tem aqui vida e obra, como se fosse um pequeno jornalzinho, bem bacana para ter um primeiro contato sabendo onde está pisando. Tem obras que, apesar de serem clássicas, a gente não tem a mínima ideia do que é. Então, é interessante que venha isso. Os próximos são aquisições que fizemos na loja do assinante, do Clube de Literatura Clássica, tá? Vocês já devem saber, vocês já devem saber que eu estou fazendo, né, concluindo hoje, inclusive, no caso, ontem, que vocês vão ver esse vídeo no domingo, eu estou gravando no sábado, a leitura coletiva de A Vida Intelectual. E meu noivo também começou a ler, né, conosco, fez parte da leitura coletiva, e ele adotou para si como um mentor para a sua vida intelectual, para se tornar mais inteligente, para a leitura dos clássicos, o próprio Sertilanges. Então ele começou a pesquisar quais clássicos da literatura Sertilanges acha indispensável a leitura. E assim adquirimos esses aqui. O primeiro, esse aqui, não é exatamente o que Sertilanges indicou diretamente, foi um outro, que também faz parte do clube. Mas não adquirimos porque eu já tenho lá em casa, melhor, na casa dos meus pais, e ficou lá, né? Acabei não trazendo, mas como eu já o tenho, então nós dois já temos. Então ele não comprou, mas comprou outro, desse mesmo escritor. A título de curiosidade, o livro que ele indicou que lesse foi Ilusões Perdidas, do Honoré de Balzac. E o clube também já tinha publicado outro livro, né? Na verdade, até mesmo antes do Ilusões Perdidas, que é o Pai Goriot. E antes mesmo dessa indicação, eu vi uma moça, a Beata Anvita. Ela leu esse livro e gostou pra caramba. O feedback foi tão bom que ele já entrou na minha lista e ela estava bem longe. Sabe aqueles livros que a gente olha o título e fala assim, não achei interessante. Mas, por conta do feedback, eu coloquei na minha wishlist, na nossa wishlist, e adquirimos. Então, essa aqui é a edição principal. Como sempre, vem esses brindes, marca-página, retrato do autor. E este livreto aqui, também escrito pelo próprio Honoré de Balzac. Os próximos são do mesmíssimo escritor, William Shakespeare. Também indicados, muito bem recomendados pelo Sertilanges, né? De acordo com algumas pesquisas que fizemos. O primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês na ordem. O primeiro é Romeu e Julieta, nessa edição aqui, se não me engano é bilíngue, tá? Lembrando
Shakespeare é a peça, acho que todo mundo sabe disso, mas vale a pena lembrar. Eu acho que eu já falei isso em alguns outros vídeos. Eu fiz um pequeno projeto na minha cabeça, não é nada em que eu preciso seguir a risca, tal, não. De ler uma peça de Shakespeare por ano. Esse ano eu li O Mercador de Veneza, ano passado eu li Júlio César e já tenho em mente o que lerei próximo ano, certo? Então essa aqui é a peça de Shakespeare. O livreto é a história primeira que inspirou Shakespeare a escrever Romeu e Julieta, história de dois nobres amantes, do Luigi da Porto. Como sempre, marca-página e retrato do autor, certo? E esse aqui eu achei bem bacana, que eles trouxeram aqui, numa cartinha, um QR Code para acessar uma aula apenas sobre Romeu e Julieta e Shakespeare. Achei muito bacana. Então, tá aqui, quem sabe seja o próximo. Eu gosto de fazer leituras em que eu consiga me aprofundar mais. Por isso talvez demore até um pouquinho, né? A leitura de das epopeias, né? Dos poemas épicos, justamente porque, tendo o primeiro contato, sem um guia, eu tenho certeza que eu não vou absorver. Se eu não absorver 30%, eu estou no lucro. Então, eu gosto de uma leitura guiada para esses livros, que querendo ou não são mais difíceis, sobretudo para quem está começando. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, temos aqui mais uma peça de Shakespeare, que é Hamlet. Esse aqui foi o que mais foi recomendado, segundo as nossas pesquisas, que foi pelo ChatGPT. Nós treinamos o ChatGPT a pensar como certilanges, né? E fala assim, quais os clássicos indispensáveis para que possamos ler? Falou assim, Hamlet, sem dúvida Hamlet. E cá estamos nós, com nossa edição primorosa de Hamlet. Eu espero que o clube traga todas as peças do Shakespeare para fazer uma baita coleção. Além desses dois que eu mostrei, tem A Tempestade também, numa edição deles. Então, está aí, pessoal. Mais uma peça bilíngue. Eu já estava querendo retomar o meu estudo de inglês, eu tenho uma facilidade absurda para a língua inglesa e em poucos meses de estudo eu acredito que eu já me torne fluente, mas antes de tudo eu gostaria mesmo de poder ler livros em língua inglesa, pelo menos que esse é o idioma que eu estou focando nesse momento, certo? Melhor, focando em retomar neste momento. Então, este aqui é a última edição de luxo aqui, adquirida, veio com um livreto chamado Rei Hamlet, do Saxo Grammaticus. Bem curtinha também, deixa eu ver se é uma peça, não tô vendo que é a estrutura de peça. Não é uma peça, e é bilíngue também, numa parte português e outra latim, pelo que eu estou entendendo aqui. Algumas palavras eu estou reconhecendo. Como sempre também, o marca-página e o retrato do autor. E este foi o nosso grandíssimo saldo. Trazer para cá aos pouquinhos, para que vocês tenham uma visão mais completa do que vocês verão nos próximos, posso nem dizer nos próximos dias, né? Mas nos próximos anos, enfim, serão então estes clássicos aqui, pessoal. Montando aos poucos a nossa biblioteca, realmente é uma meta nossa ter a nossa própria biblioteca e com clássicos escolhidos a dedo. Até o próximo vídeo, pessoal, com mais café e mais clássicos.